Guignon e tradição. René Jean-Marie Joseph Guignon, que após sua conversão ao Islã mudou seu nome para Shaikh Abd Vadia, que literalmente significa João servo do único Deus, era um homem de grande cultura. Ele estudou cuidadosamente todas as religiões e simbologias orientais e ocidentais, interessando-se também pelo hermetismo, martinismo, maçonaria, tornando-se um conhecedor profundo delas. No livro Tradition and Traditions, que é uma coleção de artigos e escritos por René Guignon entre 1910 e 1938, encontramos a síntese dos vários temas tratados por esse antropólogo nacional egípcio, que parecem estar firmemente unidos por apenas fio comum, que resume a diferença essencial existente entre a tradição primordial, entendida como pura doutrina metafísica, que permanece imutável ao longo do tempo, e as formas tradicionais individuais com todas as inúmeras adaptações cíclicas originadas no tempo e das quais as três religiões abraâmicas ou monoteísta, judaísmo, cristianismo, islamismo, são uma expressão. René Guignon derrubou a perspectiva centrada no indivíduo da filosofia moderna, surgindo das duas correntes dominadas pelo pensamento ocidental até o início do século XX, a saber, o racionalismo iluminista crítico de Kant e o idealismo imanente de Hegel, voltando aos princípios metafísicos. René Guignon tinha a grande capacidade de apreender a essência da unidade em todas as tradições examinadas por ele, mesmo as orientais, pelas quais ele conseguiu entender que todas as doutrinas, apesar de sua aparente diversidade, são permeadas por símbolos, que possuem o poder de despertar, naquele que é capaz, todas as ideias das quais elas representam a síntese. Guignon usou, entre outras coisas, o simbolismo matemático geométrico, pertencente às grandes tradições da humanidade, para ensinar aos iniciados o caminho para alcançar a realização iniciática completa e, com ela, o conhecimento supremo, que é a perfeita gnose simbolizada pela letra G, dentro da estrela flamejante. Precisamente esse conhecimento constitui o segredo iniciático que, como tal, secreto, é inviolável e não pode ser penetrado pela curiosidade do profano. O segredo iniciático, justamente por ser inefável, permanece incomunicável e, portanto, preserva o mistério nele contido. Portanto, é fundamental que os símbolos sejam mantidos intactos, mesmo por aqueles que ainda não entenderam completamente seu significado ou escopo, uma vez que a transmissão de símbolo para os outros pode despertar nele, quem é capaz, todas as concepções das quais eles representam a síntese. O iniciado que, em virtude de seu conhecimento e de seus talentos intelectuais cognitivos intuitivos, tem a capacidade de penetrar nesse segredo, nunca pode comunicá-lo aos outros como é entendido por ele, podendo apenas indicar aos irmãos, dotados de talentos semelhantes aos dele, o caminho a seguir para poder alcançar a intuição do conhecimento do segredo iniciático. O ensino iniciático, do qual não é possível dar uma definição precisa, não é um sistema filosófico, nem uma ciência especializada, nem uma extensão do ensino profano, mas é um mundo complexo cuja natureza deve ser entendida. A transmissão deste ensino está imbuída do uso constante de simbolismo, expressão muito diferente da linguagem convencional comum. Muitos dos estudos de Guignon estão centrados no simbolismo, uma vez que o símbolo constitui o meio de alcançar a consciência de outros instrumentos de conhecimento, uma vez que o símbolo é o ponto de apoio para a realização interior. Entre os muitos escritos de Guignon, há o simbolismo da cruz, no qual o grande esoterista traçou um paralelo entre o mundo ocidental e o oriental para explicar o símbolo da cruz. Na cultura ocidental, a cruz representa a interseção perpendicular de duas linhas retas, onde a vertical representa a união de todos os estados de um ser, ou todos os graus de existência, a passagem do imanente ao transcendente e vice-versa, enquanto a linha horizontal representa o desenvolvimento de um desses estados ou graus.
A linha horizontal representa o estado humano, o princípio passivo ou feminino, enquanto a linha vertical representa o que é transcendente em relação a esse estado e é uma expressão do princípio ativo ou masculino. Na cultura hindu, a linha vertical da cruz simboliza a inspiração direta que é o não-humano Shruti, enquanto a horizontal, Smriti, simboliza a reflexão humana decorrente dos diferentes planos da linha vertical. Além disso, a linha vertical representa a luz direta, que é o Sol, enquanto a linha horizontal representa a luz refletida, ou a Lua. O Sol e a Lua são, respectivamente, o símbolo, por excelência, dos princípios masculino e feminino, que estão na base de todas as tradições para indicar manifestação universal. Gnon até vislumbrou o símbolo da cruz no mero tecido de um tecido, devido ao entrelaçamento da urdidura com os fios do carretel, que representam respectivamente o elemento imutável e o elemento variável. E, novamente, o símbolo da cruz foi encontrado na imagem da teia de aranha, na qual as circunferências concêntricas da tela, que simbolizam o padrão plano do esferoide cosmogônico, se tornam a linha reta perpendicular aos fios dos raios, constituindo a linha horizontal, representando circunferências concêntricas. Nesse contexto, é óbvio que as concepções iniciáticas são diferentes das concepções profanas, pois derivam de uma mentalidade completamente diferente da mentalidade profana, da qual diferem não tanto pela natureza do objeto, mas pelo significado intrínseco atribuído a ele. O elemento sobre o qual o ensino iniciante gira é, como eu disse, o simbolismo, como uma linguagem capaz de estar grávida de múltiplas interpretações, nada contraditórias entre si, mas elas se complementam. Todas as interpretações são igualmente verdadeiras, provando ser uma expressão de diferentes pontos de vista, adquiridos pelo indivíduo iniciado em relação às habilidades que ele desenvolveu. E isso porque o símbolo é o único meio adequado para transmitir a noção inexprimível que constitui o domínio da iniciação, bem como o instrumento para introduzir no intelecto do iniciado o germe de conhecimento, que deve ser objeto de elaboração, que é realizado com o incessante trabalho de transformação da pedra bruta em pedra polida. Ao fazê-lo, o iniciado poderá perceber em si mesmo, no exato momento em que toma consciência do objetivo do trabalho iniciático, a metamorfose que o levará ao plano do grande arquiteto do universo, ou a sua realização pessoal através do desenvolvimento completo, harmonioso e hierárquico de todas as possibilidades praticamente implícitas na essência do próprio ser. Essa realização se dá através do caminho traçado pelos 3 graus de aprendiz, companheiro e mestre, que correspondem respectivamente à missão de pesquisa, aquisição e difusão da luz. A metamorfose começa no grau de aprendiz e continua na de um colega, que representa os pilares nos quais o grau de mestre se baseia. Essa metamorfose não é, no entanto, igualmente desenvolvida por todos, sendo indispensável para alguém se privar de metais, a fim de seguir o caminho em direção ao conhecimento integral. O verdadeiro ensino iniciático consiste na preparação do indivíduo para receber a indicação do caminho a seguir e o plano a ser realizado, que representam os pilares da predisposição para a aquisição de uma aptidão mental e intelectual para a compreensão dos conceitos iniciáticos. O caminho iniciático consiste, então, naquele trabalho, interno e pessoal, realizado pelo indivíduo, porque ninguém ou nada externo, ao seu redor, pode comunicá-lo, mesmo que durante sua jornada ele encontre vários irmãos, que possam ajudá-lo ou guiá-lo na obtenção da posse efetiva do segredo iniciático propriamente dito. No entanto, a realização plena e consciente da aquisição do ensino inicial a ser perseguido, que deriva, como sugerido pelos estudos realizados por Gnon, da obtenção de uma visão ampla e limitada que permita ampliar indefinidamente as próprias concepções, deve ser levar em consideração a relatividade, que, justamente em virtude da maturidade alcançada pelo indivíduo, duvida das certezas adquiridas após sua avaliação sob um ângulo diferente.
Nesse contexto, no entanto, não se deve esquecer que a iniciação maçônica está ligada à grande arte, a arte sacerdotal e real dos antigos iniciados, uma vez que mesmo dos ensinamentos da pura gnose, que exclui qualquer espírito sectário ou sistêmico, a individualização da doutrina é inferida. O que acabamos de dizer leva inevitavelmente a lidar com a religião. Etimologicamente, a palavra religião deriva de religare, ou seja, vincular, pela qual a palavra condensa em si mesma uma ideia de vínculo e, consequentemente, de união. No nível metafísico, a religião consiste essencialmente na união do indivíduo com os estados superiores de seu ser, através deles, com o Espírito Universal, uma união através da qual a individualidade desaparece. Nesse sentido, Guinness escreveu: se a religião é necessariamente uma só como verdade, as religiões não podem ser senão desvios da doutrina primordial, e não devem ser confundidas com a mesma árvore da tradição as plantas parasitas, antigas ou recentes, que estão conectadas ao seu tronco e que, vivendo completamente de sua própria substância, se esforça para sufocá-lo. Esforços vãos, porque algumas modificações temporárias não podem afetar a verdade imutável e eterna. É claro disso que nenhuma autoridade pode ser concedida a nenhum religioso sistema que deriva de um ou mais indivíduos, uma vez que, antes da doutrina verdadeira e impessoal, os indivíduos nem sequer existem. Por esse motivo, Guinness não afirmou que a religião não constitui um elo entre os seres humanos, o que teria razão de estar apenas no mundo social, um plano no qual a maioria das religiões tem como principal preocupação a pregação de uma moral, ou seja, para dizer, uma lei que os homens devem observar para viver socialmente. Nesse contexto, eles só podem ser desvios da doutrina primordial, sendo esta única porque a religião primitiva é necessariamente uma união com o Espírito Universal. Encontramos este princípio incluído no começo do Evangelho de João, no qual se diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Por essa razão, queridos irmãos, toda vez que nos encontramos, abrimos o livro sagrado na página de João, precisamente para afirmar a existência da pura ideia da gnose, simbolicamente expressa nas palavras que acabamos de dizer. Para concluir, por tudo que foi exposto acima, a maçonaria não pode e não deve estar conectada a nenhuma opinião filosófica específica, pois não é nem espiritualista nem materialista, deísta nem ateu ou panteísta, porque deve ser pura e simplesmente a maneira de alcançar a gnose. Obrigado. Irmão Giuseppe Marco Accardo. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.